Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 5 de novembro. Estamos começando mais um RP Notícias. Vocês acompanham o nosso programa pelas nossas redes sociais e aqui pela TV Rio Preto, canal 7 da NET. Comente, curte, compartilhe e deixe a sua sugestão de pauta, porque a sua participação é muito importante para nós. Eu estarei aqui até 12h30. Sou Bia Menegildo e o RP Notícias está no ar. E a gente começa o RP Notícia dessa segunda-feira com as principais notícias do final de semana e feriado. 2 jovens morreram e outros 2 jovens ficaram gravemente feridos em um acidente na madrugada de ontem na BR-153, próximo ao trevo de Badibacite. As 4 vítimas saíram de uma festa em Rio Preto e seguiam para José Bonifácio. O motorista André Azevedo de Miranda, de 20 anos, teria perdido o controle da direção quando não conseguiu fazer uma curva e o carro bateu em uma mureta de proteção de concreto. André não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A passageira Laís Fernando Flola, de 23 anos, estava no banco do passageiro e também morreu no local. Outros 2 ocupantes do carro, um rapaz de 18 anos, teve fratura na mão esquerda e trauma na cabeça, e a jovem de 21 fraturou o fêmur direito. Os 2 seguem internados no hospital de base daqui de Rio Preto, sem previsão de alta. Nós também tivemos que 3 pessoas ficaram feridas em um atropelamento durante a madrugada de sábado na vicinal que liga Rio Preto ao distrito de Talhado. De acordo com a Polícia Militar, 2 grupos de pessoas saíram de uma boate e caminhavam pelo acostamento da vicinal quando foram atingidos por um carro dirigido por um analista de 27 anos embriagado. O homem teve ferimentos leves e a jovem de 18 anos teve a perna esquerda amputada. Ela está com edema grave no cérebro e sedada e entubada no hospital de base. A moça é de Birigui e tinha vindo para Rio Preto para passar o feriado com a família. O motorista foi levado para a central de flagrantes e foi preso em flagrante por dirigir embriagado. Ele fez o teste do bafômetro, que constatou 0,55 miligramas de álcool por litro de ar do pulmão, o que é considerado crime por embriaguez ao volante. E teve também a divulgação da Operação Finados, que foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal daqui da nossa região, que atende a Badibacite. Ela se encerrou, a BR-153, ela se encerrou na meia-noite de ontem, e registrou 7 acidentes sem vítima e outros 5 acidentes com vítima, que resultaram em 6 feridos e 2 mortos. Esse ano, teve mais ocorrências que no ano passado, quando foram registrados 3 acidentes sem vítimas e outros 3 acidentes com vítima, que deixaram 4 feridos. A PRF também informou que houve 5 ocorrências envolvendo motoristas bêbados, e onde um deles acabou preso em flagrante, que foi esse do atropelamento que a gente falou. Também teve 13 pessoas que foram autuadas por ultrapassagens perigosas e irregulares e 345 pessoas flagradas pelo radar móvel dirigindo com excesso de velocidade. A PRF disse que o aumento dos acidentes de 2018, se comparado com 2017, se deve ao aumento das chuvas que caíram durante todo o feriado, e que acabou atrapalhando um pouquinho a visibilidade e o controle de veículos sobre o asfalto. Bom, essas foram as principais notícias de hoje e eu vou chamar agora o boletim do Jornal de Hoje Interior com a Thaís Lobato. Boa tarde, Bia. Boa tarde, internautas do Jornal de Hoje e telespectadores da RP Notícias. Nos destaques desta segunda-feira, uma professora de 42 anos foi espancada na tarde deste domingo dentro da própria casa pelo ex-companheiro, no Jardim Jéssica, em Rio Preto. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi até a delegacia e relatou aos investigadores que o borracheiro de 33 anos teria pulado o muro e arrombado uma janela e uma porta para entrar na residência. O Departamento de Trânsito de São Paulo divulgou um balanço com o número de motoristas que tiveram a CNH suspensa neste ano em Rio Preto. Segundo os dados, de janeiro a setembro de 2018, 2.509 motoristas tiveram o direito de dirigir suspenso, uma média de quase 70 pessoas por semana. Eleito vice-governador na chapa de João Dória, do PSDB, o deputado federal Rodrigo Garcia, do DEM, conversou com a equipe do De Hoje e falou sobre os seus projetos e propostas para a nova gestão. A reportagem completa você encontra no nosso portal. E a gravidez na adolescência ainda é uma realidade muito frequente em Rio Preto.
Nos últimos anos, a quantidade de jovens que engravidaram precocemente na cidade teve uma diminuição considerável. Segundo dados da Secretaria de Saúde, o índice de jovens com até 19 anos que deram à luz nos últimos 5 anos teve uma redução. Em 2014, foram registrados 643 gestações na adolescência. Já neste ano, até o dia 16 de outubro, 374 adolescentes já deram à luz na cidade. E dados da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, divulgados recentemente, apontam que números de casos de dengue no estado dobrou em 2018 se comparado ao mesmo período de 2017. De janeiro a setembro do ano passado, foram registrados 4.611 casos, enquanto este ano já foram registrados 9.332 casos. O quadro mostrado torna ainda mais urgente os alertas para a população sobre a prevenção contra o mosquito Aedes aegypti. E na previsão do tempo, a mínima é de 19 graus e a máxima de 30. O dia segue com aumento de nuvens e pancadas de chuva durante a noite. Obrigado, Bia, obrigada a todos e até amanhã. Muito obrigada, Thaís, por trazer as principais notícias do dia. E eu também trago aqui, falando de chuva, uma forte chuva atingiu a região e causou estragos em vários bairros de Rio Preto ontem. O muro de uma escola municipal no bairro São Diocleciano caiu durante o temporal. Segundo os moradores, no momento do desabamento, não havia ninguém na calçada, nem carros, né? Ali na rua. No Jardim Primavera, os carros que estavam estacionados nas ruas ficaram submersos. Os veículos precisaram de um guincho para ser retirado do local. Já no bairro Dignidade, a água da chuva alagou ruas e entrou nas casas. A situação se repetiu na Estância Alvorada. Um ônibus ficou atolado, né, em uma das vias que não é asfaltado. O veículo foi retirado na manhã de hoje, tá? E o motorista se arriscou e tentou atravessar um trecho alagado no bairro Estância Bela Vista, né, e ficou com o carro preso em um buraco. Apesar dos transtornos, não houve registros de feridos por causa da chuva. Ainda hoje pela manhã, uma equipe da prefeitura está no calçadão fazendo o corte de galhos de árvores da Praça Rui Barbosa. A maioria do que está sendo cortado passou por avaliação e, devido à velocidade do vento, eles corriam o risco de cair. A outra parte é uma manutenção de rotina de poda. A gente também tem uma história muito bonitinha de um filhote de arara canindé que foi resgatado na manhã de ontem, após cair de um ninho em Valentim Gentil, ali na região central. Após o resgate feito pela Defesa Civil, a arara foi encaminhada à Polícia Ambiental de Fernandópolis e recebeu os primeiros cuidados ali, os primeiros socorros. A ave agora deve ser levada para o Centro de Conservação da Fauna Silvestre de Ilha Solteira. Tá bom? E a gente tem falado aqui todos os dias, continua a circulação dos projetos contemplados pelo Prêmio Nelson Seixas de 2018, que nós estamos falando aqui, presta atenção, né, aqui para vocês, hoje, né, durante essa apresentação, né, são oficinas, mostras, exposições, sarau, contação de histórias, né, tem espetáculos também, e entre outros formatos. A partir de hoje até quarta-feira, a exposição fotográfica Expressões de uma Vida, de Guilherme Baff, estará lá no Pinheirinho do Solo Sagrado. Amanhã, 20 para as 11 da manhã, tem a peça O Agente Ambiental Mirim, da Companhia de Teatro Entre Nós, no Lar de Fátima. Todas as atrações são gratuitas e você fica sabendo de tudo que está acontecendo aqui no RP Notícias, porque a gente vai trazer a agenda diariamente para vocês. Bom, esse foi o nosso primeiro bloco, as nossas principais notícias, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre Procon e compras do final do ano. Não sai daí. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Na Pousada Monte Carlo, você estará bem próximo à natureza, área de lazer com piscina aquecida, passeio a cavalo, salão de jogos, pesca esportiva, piscinas de bolinha e playground também. Todo o conforto e lazer que a sua família merece. Quartos com ar-condicionado, internet e frigobar.
Posada Monte Carlo, Estrada Vicinal, Álvaro Marreta Cassiano Ayusso, quilômetro 2, telefone 17 997 06 4412, Olímpia. Olá, o RP Notícias está de volta e a gente segue aqui até 12:30. E hoje nós estamos recebendo aqui o professor Arnaldo Vieira. Ele é presidente do Procon Rio Preto e ele vem falar sobre compras do final do ano. Boa tarde, professor. Boa tarde, boa tarde, espectadores. Bom, gente, a gente veio falar um pouquinho sobre como se programar para o final do ano que está chegando. Tem sites que já está falando de 45 dias de prazo para a entrega das compras? Sim, infelizmente. Mas é uma realidade que a gente está convivendo agora, desde 2011, com o advento da Black Friday. A Black Friday é um movimento, na verdade, internacional, um movimento que começa nos Estados Unidos. Ele originalmente é de compras online para a internet. Tá? E agora as lojas físicas também adotaram essa mesma técnica de você fazer uma compra aqui com descontos super convidativos e que sejam atraentes para o consumidor. Nas lojas virtuais existe essa questão do prazo de entrega. O prazo de entrega, que é regulado inclusive pelo Procon e de uma certa forma garante a todos nós que nós tenhamos a entrega dos nossos produtos dentro do prazo esperado, ele estabelece que seja de entrega imediata. A partir do momento que eu compro um produto fora de uma loja física, eu tenho a entrega imediata o quanto antes possível. Porém, esses sites estão informando 40 dias, 50 dias para entrega. Agora veja, é de direito do consumidor aceitar esse tipo de compra, esse tipo de relação de consumo ou não. Eu até recomendo para todos os casos, quando o prazo extrapola mais de 30 dias, não efetue essa compra. Porque você vai ter problema. A Black Friday é pra gente fazer a conta. Ela acontece na última sexta-feira do mês de novembro. Vai ser no dia 23. 23. Muito próximo. Se você colocar 30 dias, vai estar próximo exatamente ao Natal. O fluxo, então, de compras é muito grande. Você vai acabar ficando sem exatamente esse produto. Ah, mas puxa vida, eu vou perder esse desconto. Bom, se você colocar na balança a questão do desconto em relação ao prazo de entrega, a utilização do produto, e você achar que é realmente interessante, o consumidor aceitar essa condição, sim. Porém, o consumidor não pode, depois de efetuar essa compra, alegar a ignorância ou dizer que não sabia que o prazo é de 45 dias. Os sites são obrigados, exatamente por lei, a colocar exatamente o prazo de entrega que ele vai colocar. Que ele vai dizer 30, 15, 10 e as condições, se vai por SEDEX, se é por entrega eletrônica, alguma coisa nesse sentido. Então, retirada na loja física. Retirada na loja física, que é muito possível isso que aconteça, inclusive. Então a gente orienta sempre da seguinte forma. Sempre saiba aonde está comprando, as condições de pagamento e as condições de entrega. Se isso for favorável ao consumidor, efetue. Caso contrário, não compre. Entendi. Então é bom o pessoal, na hora de fazer a compra, ficar atento, prestar né? muita atenção, exatamente em relação ao prazo, porque o próprio site vai informar. Agora, algumas situações aconteceram no ano passado, por exemplo, eu já estava à frente do Procon, em que a pessoa foi dando print na tela e a tela não informou, o site não informou o prazo de entrega. Aí é uma violação. Aí é caso de Procon. Entendi. A pessoa dá esse print, exatamente, mostra para nós, comprova-se que não houve uma data específica combinada exatamente entre fornecedor e consumidor. Nessa situação, aí automaticamente reza o prazo, reza o Código de Defesa do Consumidor que estabelece entrega imediata, substituição por um bem de outra forma, de outro mesmo produto ou com um preço parecido, certo? Ou a desfeita total do produto, da relação acontecida ali, a restituição total com juros e corrigida exatamente para que ele não tenha essa lesão. Se isso não acontecer, encaminhe para nós, a gente vai encaminhar isso aí exatamente para as autoridades, no caso, Juizado Especial Civil, etc. Então essa também é uma recomendação para o consumidor. A hora que estiver fazendo a compra, já vai tirando o print da tela, já vai guardando tudo isso também para facilitar uma reclamação lá na frente. Sempre guardar, registrar. Internet, nós temos que ter vários cuidados. Muito pé atrás com compra pela internet, muito. Todo cuidado é pouco. Nós tivemos casos, inclusive, no ano passado, de pessoas que foram enganadas, receberam aqueles e-mails marketing promocionais 10 dias antes, antecipe a sua Black Friday. E a pessoa faz uma compra, efetua, o site é perfeito, a engenharia do site é muito similar e a pessoa foi vítima de um golpe. Na verdade, aquilo era um site falso, a pessoa deu os dados, efetuou uma compra, fez uma compra num valor relativamente alto e não recebeu o produto.
Depois, quando a loja foi acionada, a loja disse, mas escuta, não há relação conosco. A pessoa foi vítima de uma fraude. E, inclusive, a Polícia Federal tem até ampliado as suas investigações para coibir isso, mas é muito difícil de pegar. É muito difícil. Teve uma vez que eu entrei, não era a época de Black Friday, mas ali no Facebook, eles costumam patrocinar também essas páginas, Sim, viu, Arnaldo? Eles bastante. costumam patrocinar. Então ali, eu lembro que era uma fritadeira, que na época custava em torno de R$600, ali para mim estava aparecendo R$199, R$200. Na hora eu desconfiei e fiz um comentário. Eu falei, olha, eu tô achando esse preço muito baixo. Né? Tem certeza que é isso? Né? Isso não é um preço parcelado que vocês esqueceram de colocar ali em algumas vezes? Eu fui banida da página. Claro. Então... Você estava alertando exatamente aonde estava o golpe. Você já se precaveu e percebeu que ali tinha um indício de golpe. Isso é muito comum acontecer. Ultimamente é muito comum. Tem que ficar muito esperto essa Sim. diferença de preço. Mesmo sendo Black Friday, acho que é legal ir lá na loja física, confirmar o valor, Claro. ver se é isso mesmo para depois efetuar a compra. Uma né? outra coisa que a gente aconselha também, Bia, é assim, as pessoas têm uma certa dúvida em relação ao Black Friday, em relação aos descontos, se os descontos são ou não atraentes em relação àquilo. O que a gente recomenda? Vá acompanhando os preços. Vá acompanhando esses preços agora, desde já. De outubro para cá, você vai ver que o preço, se ele for evoluindo e chegar com um desconto favorável, ok. Acontece que em muitas ocasiões você não acompanha esse preço, é seduzido por aquilo e é aquela brincadeira de tudo pela metade do dobro. Exato. Não é? Por quê? Acaba Porque a caindo gente na não brincadeira. acompanhou esse preço. Hoje as redes sociais nos ajudam nisso. Então é possível que a gente consiga hoje fazer alguns grupos em que as pessoas estão monitorando, principalmente nos produtos mais procurados. Telefones celulares, notebooks, coisas que as pessoas mais querem agora na questão dos eletrônicos. Tem um site também, alguns sites, né? Um Tecmundo. Isso. Esses eles já vêm, eles colocam os gráficos lá, acompanhando a variação Exatamente. dos produtos também em lojas. Para que a enfim. gente tenha esse poder de acompanhar o valor, como que está o total, e a gente saber quanto que é esse desconto. Se é favorável, a gente compra. Se não é favorável, não compre. Mas sempre, sempre pesquisar preço. E uma outra coisa, sempre se perguntar, eu preciso desse produto? A educação para o consumo, nesse momento, ela tem que falar um pouco mais alto. A Black Friday tem uma série de promoções, mas a gente às vezes se endivida, porque logo depois você vem com fim de ano, Natal, janeiro é um mês complicado com contas, então a gente tem uma série de planejamentos para você fazer. Um monte de Exatamente. coisa. Então a gente sempre recomenda para o consumidor. Tome muito cuidado, saiba exatamente o que você está comprando e se você tem exatamente laço financeiro para aquilo ou não. Arnaldo, e vamos falar desse pessoal que está se programando aí, mas ainda não pode comprar, que é o pessoal que está com o nome sujo. Ainda dá tempo, Arnaldo, de limpar o nome e fazer compra? Dá. Da seguinte forma, uma vez que a pessoa procure os meios, hoje, as entidades são responsáveis exatamente por que você consiga renegociar suas próprias dívidas. A partir do momento que uma pessoa tem a disponibilidade, a vontade de equacionar essa sua dívida, ela pode fazer o acordo, estabelece como que vai ser a condição de pagamento. A partir do momento que ela paga a primeira parcela, o nome dela tem que ser retirado do serviço de proteção ao crédito, Serasa, SPC, etc. Ela paga a primeira parcela e automaticamente está com o seu nome limpo, ok? Mas ela tem que estabelecido um acordo com aquela empresa ou com aquele órgão para conseguir pagar suas dívidas. A partir daí ela tem que estar com o nome limpo. Ela pode fazer isso o quanto antes, mas ela tem que ter também laço financeiro para saber se ela vai arcar com aquela dívida e comprar além. Essa é a grande pergunta, né? Se você vai conseguir não sair de uma dívida e não entrar em outras. Né? Em outras, exatamente, né? Em outras. E assim, tem feirão de limpa-nome agora para o final do ano? Já está programado alguma coisa? Olha, alguns órgãos do Estado têm feito. Nós aqui do Procon Rio Preto, a gente ainda não vai conseguir fazer isso nesse ano ainda. Especificamente esse ano, a gente não consegue fazer. Mas existem algumas parcerias que a gente consegue fazer com a CIRP e encaminhar exatamente alguns consumidores que estão com esses problemas para essas ocasiões. Me parece que a Caixa Econômica também deve programar alguma coisa para o mês de dezembro, mas a gente não consegue nós diretamente via Procon. O que a gente recomenda é que, de todas as formas, as pessoas procurem as câmaras de negociação, seja aqui do SPC em Rio Preto, que é através da CIRP, ou através do Serasa. A internet também tem uma série de possibilidades de você fazer negociação direta com os fornecedores. O Procon pode ajudar em alguns casos. Em Rio Preto a gente não tem ainda um programa que chama-se PAS, que é o Programa de Apoio ao Superendividado. Em São Paulo já é possível. É um dos projetos que nós queremos para 2019, implantar uma célula do PAS aqui. Demanda algumas estruturas.
Mas uma vez isso feito, a gente consegue realmente ajudar o consumidor nesse sentido, de ele conseguir renegociar suas dívidas e conseguir sair pelo menos da inadimplência. Mas ainda é um pouco difícil, mas não é tão difícil. As pessoas hoje procurando esses órgãos que fazem esse trabalho, conseguem resolver o problema facilmente. Arnaldo, então eu limpei meu nome, fiz a minha compra pela internet e ela não chegou. O que eu faço? Exatamente. Então, novamente, junte todo o material possível que faça a comprovação dessa sua compra. Você juntando isso, nota fiscal, ou até mesmo comprovante se for eletrônico, se for digital, os prints das telas, o código de rastreio que veio. Vencido o prazo, não chegou esse produto, leve para nós lá no Procon. O Procon agora está com uma sede nova. Nós estamos agora na rua Silva Jardim, 3604. Em frente, o ponto de referência mais comum é a Figueira do bairro Santa Cruz. Nós estamos exatamente em frente à Figueira do bairro Santa Cruz. Então saiu daqui de cima do centro e foi lá para o outro lado. Continua na Silva Jardim, mas agora em sentido bairro. Então a gente reúne toda essa documentação e vamos solicitar então para a empresa essas 3 possibilidades. Entrega imediata do bem. No contato direto com os serviços que eles têm de Procon, também de atendimento Procon, entrega imediata, prazo mínimo possível. 2, restituição total, desfeita do trato, devolução do valor pago para o consumidor e o consumidor automaticamente procura uma outra empresa, um outro fornecedor para conseguir esse produto. Ou a terceira possibilidade, a substituição daquele produto por um outro de igual valor ou de igual monta naquela situação. Nós já tivemos casos ano passado, por exemplo, que a pessoa comprou um barbeador e eventualmente foram muitas compras, o produto esgotou-se e ainda haviam pessoas que tinham feito compra. Né? Então deu overbooking no caso da compra para aquele lojista. Aquele lojista informou os consumidores, olha, não tenho mais aquilo disponível. Estou substituindo por outro produto. Os consumidores nos procuraram, nós fizemos essa intermediação e alguns desses produtos, alguns desses consumidores aceitaram. Não, eu quero um produto parecido, similar. Outros não, eu quero desfazer o acordo. Eu quero meu dinheiro novamente de volta, me restitua ele e não quero mais fazer um acordo. Agora, em si isso não acontecendo, não dando certo, a empresa não se manifestando, aí a gente já vai encaminhar diretamente para o juizado especial civil, para direito do consumidor. E isso vai ensejar, muito provavelmente, a ação indenizatória. O consumidor ainda sai ganhando uma indenização em cima disso. É bem verdade que os fornecedores hoje, eles estão mais conscientes dessa questão em relação ao prazo de entrega. Mas eles também alegam que o consumidor erra muitas vezes. Olha, nós colocamos lá 40 dias e a pessoa está com 30 dias, ela quer o produto. Então a gente tem que tomar esse cuidado de saber quando que nós estamos no direito ou quando que não está. O consumidor ele tem que estar antenado com isso e saber até onde ele vai e até onde ele pode recuar. Mas na maioria dos casos a gente tem conseguido muito sucesso na restituição dos valores e na devolução ou de um produto igual, parecido com aquilo que o consumidor queria comprar. Entendi. Então, o caminho, se houver algum problema, o caminho seria procurar primeiro a loja, depois o Procon? Sempre, sempre. Eu recomendo para todo mundo que está nos assistindo aqui. Sempre procure negociar, conversar exatamente com o fornecedor. Hoje, as lojas, inclusive virtuais, todas elas possuem o serviço de atendimento ao consumidor, ou serviço de atendimento ao cliente. E eles estão preparados para isso. Eles têm obrigação legal de dar uma manifestação para o consumidor nesse sentido. Bom, não conseguindo resolver, aí ele pode procurar o Procon. Aí ele vai até o Procon e consegue levar todo esse material para a gente conseguir interceder. Se mesmo assim não resolver, Bia, aí a gente vai conseguir fazer uma reclamação fundamentada disso e encaminhar para o juizado especial civil, para que ele consiga, via judicial, ou, novamente, o distrato de todo aquele acordo, inclusive uma ação indenizatória, um dano moral em cima disso aí, ou que a empresa entregue o produto que foi comprado. Produtos com valores muito excedentes, muito altos, né? As empresas têm que ter um planejamento. Ela não pode colocar, olha, eu tenho 100 unidades, eu vendo 120 unidades. Essas 20 unidades faltantes, ele vai ter que arcar. Ou ele vai dar o mesmo prêmio, ou ele vai dar o mesmo produto, ou ele vai restituir o valor para essas pessoas. Mas, de todas as formas, o consumidor tem que estar sempre se documentando. Fez uma compra, dê print na tela, guarde todo e qualquer documento que comprove que aquilo aconteceu. Para a empresa depois não dizer, mas olha, não deu problema no site, não foi concluída a sua compra. Foi, mas guarde tudo, para que a gente consiga no futuro te ajudar. Hoje para você tirar um print do celular, pelo menos é uma tecla, né? É bem fácil. Bem tranquilo, fácil, né? E Arnaldo, teve problema com o Procon, juntou todas essas provas, o que mais eu preciso para abrir uma reclamação? Sempre que a gente fala, o consumidor hoje tem as possibilidades todas na sua mão, né? Uma situação muito simples, por exemplo,
Um aplicativo pequeno no celular que grava chamadas. Então, na hora que você está conversando com o atendente, você automaticamente saber que aquilo está sendo gravado ou que aquilo está guardando essa informação para que você tenha dados daquilo. Nota fiscal. Sempre exigir a nota fiscal. O cupom fiscal também vale. Não seria o ideal, mas também vale. Sempre se documentar, Bia. É importante que as pessoas tenham noção de que agora, com esse mundo eletrônico que a gente tem, as notas fiscais eletrônicas, elas vêm no nosso e-mail. Isso, certo? é tudo muito fácil. Guarde tudo o que for possível. Guarde os comprovantes, dê os prints nas páginas, junte a maior documentação possível. Juntou aquilo, tem ligação? A Anatel é obrigada, inclusive, ela obriga as empresas, quando você tem aquele atendimento telefônico, de quebrar o sigilo daquilo e te enviar o áudio da gravação. Só que o áudio da gravação ele fica um tempo disponível. Ele só fica um tempo aberto para o consumidor. Então a gente não pode pedir um áudio, por exemplo, de uma conversa, de uma reclamação que eu tenho há 6 meses atrás. Então certo? É coisa recente Ele mesmo. É recente. Por isso que é indicado gravar no próprio celular. Exatamente, porque aquilo fica com você. Se você tiver a possibilidade de guardar esse material e nos encaminhar, eu tenho mais subsídios para colocar na carta de informação preliminar, que é a CIP, e cobrar uma atitude dessas empresas, desses fornecedores. É bem verdade que alguns fornecedores maiores, macros, eles já têm toda a estrutura para resolver isso muito rapidamente. Mas alguns fornecedores menores, lojistas pequenos, lojistas de bairro, ainda tem uma dificuldade disso. E acabam errando demais. Então a gente até recomenda e até aconselha o fornecedor que está nos assistindo também. A pessoa que é um microempreendedor, tente saber como que o Código de Defesa do Consumidor pode estar ao seu lado, ao seu favor. Vai estabelecer um comércio, vai estabelecer um negócio com alguém, vai vender um serviço. Tente fazer com que as pessoas tenham documentação e você também se documente. Para que você não tenha problemas de nenhum lado nem de outro. É bem verdade, Bia, que os consumidores, em sua maioria, são lesados. Mas os fornecedores também não podem ser totalmente condenados. A gente hoje está vivendo uma época em que as pessoas têm muita má fé. Então a pessoa já vai procurar um fornecedor com uma má intenção para conseguir obter uma vantagem em cima disso. É muito ruim isso para o comércio como um todo, com essa situação que a gente está. Mas de toda forma, leve todo o documento possível que a gente consiga reunir para que a gente consiga abrir uma reclamação bem e talvez entrar num acordo antes mesmo da gente encaminhar isso para a judicialização. O mínimo de burocracia Mínimo possível, né? E deixa eu te perguntar, tem algum prazo para fazer essa reclamação? Olha, os prazos, dependendo do tipo de reclamação, ele existe. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu comprei uma caixa de bombons e o bombom veio estragado. Bombom é um que a gente considera como um produto não durável, é um bem não durável. Ele não tem durabilidade. Eu posso reclamar desse bem até 30 dias a partir do momento da minha compra, certo? Os bens duráveis, eu comprei um celular, que ele dura muito mais do que 30 dias. Aliás, é para ele durar bem mais que isso. Uma televisão, um barbeador, coisas um armário, por exemplo, dura mais de 30 dias. Compro, por exemplo, um item pessoal, sabonete, produtos gêneros alimentícios, 30 dias. Então, enquanto eu tenho 90 dias para conseguir reclamar, porque é o prazo da garantia estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor, alguns eu tenho só 30 dias. Veja. Então, houve qualquer problema. Dependendo do tipo de produto, eu já faço a reclamação. Mas veja, existem alguns produtos que apresentam o vício posterior. Você compra uma geladeira, por exemplo, essa geladeira depois de um ano apresenta um problema. Então o vício oculto estava dentro da geladeira. E outras geladeiras apresentaram o mesmo problema na mesma época. É um vício oculto. Aí você vai fazer o recall. É quando os consumidores são chamados pelas empresas para fazer a substituição do seu produto. Então você tem também essa outra situação. Nessa ação entre o produto durável e o não durável, eu tenho os prazos legais para que eu consiga fazer a reclamação. 30 dias para qualquer tipo de produto ou bem durável, que tem uma garantia daquilo. Um bem com uma caixa de bombom, um produto mais que não necessariamente vai durar muito, porque eu vou consumir imediatamente. Ou os bens duráveis, eu tenho até 90 dias para ele me apresentando no defeito, eu vou pedir a garantia dele e vou abrir a reclamação. Agora, além disso, prestação de serviço. Operadores de telefonia celular, operadores de serviço de televisão, isso é um contrato permanente.
Qualquer momento eu posso reclamar. Instituições bancárias, seguros, em qualquer momento eu posso reclamar. Aí eu não tenho exatamente essa prescrição de prazo. Entendi. Bom, gente, então para vocês ficar atento aí nas compras do final do ano, qualquer dúvida procura o Arnaldo lá, que o Arnaldo tá Por lá, favor, né? estamos à disposição. Arnaldo jornalista, Arnaldo professor, maravilhoso aqui. Muito obrigado por ter eu agradeço participado, mais. viu? Tá convidado para aparecer aqui mais vezes e quando quiser, Só viu? chamar. Prazer. Muito obrigada a vocês aí de casa e amanhã a gente está de volta. Até amanhã.